Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma realização do IBF Minas. Para darmos continuidade aos nossos trabalhos deste ano, mantendo um compromisso firmado de realizar eventos que fornecem um debate de temas atuais e inovadores para o aprimoramento da gestão financeira, com muito orgulho recebemos hoje o Dr. Jorge Luiz de Lima, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do Ministério da Economia, para nos atualizar sobre o projeto Custo Brasil. Projeto coordenado pelo CPEC, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, e almeja o desafio de reduzir 1,5 trilhão de reais do custo Brasil por meio da produtividade, competitividade e eficiência. A ele, doutor Jorge, primeiro meu agradecimento por ter aceitado o nosso convite, muito especial estar com o senhor conosco. A comunidade financeira realmente tem uma expectativa muito grande com essa questão do custo Brasil. Gostaria aqui de dar também a bem-vinda ao Dr. Wellington, presidente da FIPECAF, que é uma das faculdades, se não for a principal, de maior referência do Brasil. Dr. Wellington, gostaria de dar um alô para o pessoal, as palavras iniciais. Sem dúvida, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todo o público, senhoras e senhores presentes a esse evento, da minha enorme satisfação, privilégio de poder participar de mais uma edição do Encontro de Finanças. Obrigado, Júlio, pelo convite de estar. A FIPECAF, uma fundação ligada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Nós somos uma fundação ligada à FEA-USP, e estar de mãos dadas com o IBF de Minas Gerais, e agora sob a presidência do Júlio. Tá no mudo, doutor Wellington, está no mudo. Desculpe, eu coloquei no mudo sem querer. Eu estava aqui dizendo, a FIPECAF, a instituição que presido, é uma fundação ligada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. E para a FIPECAF estar mais uma vez de mãos dadas com o IBF Minas Gerais, e agora presidida pelo Júlio, né, que é mais um motivo de alegria para mim poder estar com vocês, e mais ainda, né, estou numa expectativa, numa ansiedade de ouvir as palavras do Dr. Jorge Luiz, né, sobre um tema tão atual, né, tão presente, que é o famigerado Custo Brasil, né, que tanto aflige aí, alguns até querendo, na minha opinião, nem sempre com muita razão. Me desculpa abrir o coração, um minuto só, Júlio e Damião. Às vezes eu fico um pouco. É verdade que, como o doutor Jorge Luiz vai contemplar aí, vai falar sobre o Custo Brasil, mas por vezes eu tenho a impressão, Júlio, doutor Jorge Luiz e senhoras e senhores que nos assistem, às vezes eu tenho a impressão que algumas empresas pegam o bonde e usam isso. É verdade que o Custo Brasil, nós vamos ver daqui a pouco, ele existe, mas muitas empresas fracassam e querem colocar a culpa no Custo Brasil, e nem sempre o Custo Brasil é o maior responsável pelo insucesso de algumas empresas que às vezes não sabem competir. Então, eu estou muito ansioso para ouvir as palavras do Dr. Jorge Luiz. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Júlio. Ao momento em que eu agradeço pelo convite, quero desejar a toda esta audiência um ótimo e proveitoso evento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wellington. Gostaria aqui, antes de a gente começar, de fazer alguns agradecimentos das empresas que acreditam no nosso trabalho, que sempre estão nos prestigiando, a Atro Investimentos, o Banco ABC, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Coimbra e Chaves Advogados, o Jornal Diário do Comércio, Freitas e Ferraz Advogados, Gaia Silva Advogados, Krypton BPO, que é uma empresa de contabilidade, Mercado Comum, Microcity, Moura Tavares Figueiredo, Cicobi Cred Minas e a Solution Gestão de Seguros. E também agradecer a todos vocês que estão junto conosco, não só do IBF, mas de toda a comunidade, de toda a sociedade. Nós sabemos que esse é um assunto extremamente relevante e é um assunto que a gente precisa voltar com ele em pauta, porque diz respeito à competitividade do Brasil e ele é muito importante, né? Gostaria de apresentar o nosso palestrante. Ele me mandou uma mini biografia, mas a mini biografia já é grande,
já é grande o suficiente. Então, eu vou ser rápido, né, para ele ter tempo para ele colocar suas ideias, né? Dr. Jorge Luiz de Lima, engenheiro mecânico, formado pela PUC de Minas, trabalhou na Sudecap e Vale, como CEO, atuou em diversas empresas e segmentos, como a Senco, Johnson Controls, SMV, Senco Serviços Integrados, ISS Service Systems, AGV Logística, BFR América Latina, JSF Logistics e Senco Partners. No atual governo, é secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do Ministério da Economia. Portanto, doutor Jorge, estamos ansiosos por escutá-lo. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado pelo convite. A palavra está com o senhor. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, né? Sou mineiro, minha família está toda aí, a família da minha esposa está aí, apesar de eu estar em São Paulo desde 1994, mas sou mineiro de coração, quando posso estou aí, estudei no Santo Antônio, meus amigos estão todos aí, né? Então eu tenho um carinho muito especial por Belo Horizonte, especial por Minas. Então, muito obrigado pelo convite. Eu gostei de uma frase do professor, quando ele diz: tem muita gente que usa o custo do Brasil como desculpa, né? Eu diria para você o seguinte: eu não conhecia o setor público, né? Minha primeira experiência, eu estava quieto numa hold que tinha 7 empresas, eu era presidente da hold, aí eu recebi um convite do Carlos da Costa, que é o secretário especial, e do Paulo Guedes, que, para mim, 2 dos maiores economistas dos quais eu já convivi na minha vida, são 2 gênios, e me encantou o projeto de Custo Brasil, e agora eu acabei acumulando a Secretaria de Desenvolvimento. No primeiro momento, eu fui só para fazer o projeto Custo Brasil, é o que eu queria. Aí já me colocaram para mexer com mais coisa lá, que a gente vai falar um pouco. Mas eu diria aos senhores e senhoras o seguinte: eu começaria por um ponto que foi o maior choque de realidade que eu tive. Nos meus 26 anos como presidente de empresa, nessas 10 empresas que eu fui presidente, eu acho que aí vai muito em conta da fase de abertura do professor aí, que diz o seguinte: eu só olhar para o meu umbigo. Eu nunca olhei o Brasil com uma visão empresarial que não fosse da defesa dos meus interesses na empresa do qual eu estava tocando. O que é de direito, não tem nada de errado. Mas uma visão ampla, zero. Eu olhava o meu negócio e, quando eu ia ao governo, era para mexer em cima daquele negócio que eu estivesse mexendo, até que foram 10 empresas, segmentos diferentes, né? E aí eu fiquei olhando e falei o seguinte: não, mas que legal, nós temos um defeito no Brasil, e aí vem de uma experiência minha, no meu período que eu fui presidente da BRF lá da América Latina, depois eu acumulei a vice-presidência de supply chain do mundo, então nós tínhamos negócio com 110 países, eu tive em 110 países. E aí eu peguei essa experiência com a outra que eu tinha, que era das empresas também, que eu fui presidente do Oiapoque, que é o Chuí, que eu falo, que é do Acre. Aí eu cheguei à conclusão que eu era um ignorante. Eu não conheço de governo como o setor produtivo não conhece o governo. E o que é pior, o governo não conhece o setor produtivo. Então, é uma conversa muito legal, é uma conversa de surdo, mudo e cego. Quem faz um regulatório, quem faz um decreto, muitas vezes não conhece o setor produtivo e muito menos conhece o Brasil. Esse é o grande problema. Então, o Custo Brasil ficou 40 anos sem andar e talvez 18 meses nesse governo, desde que foi feito o estudo em 2018, meados de 2018, feito pela Boston Consulting, através das empresas de associações, o próprio MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, federações, inclusive a própria FIENG, aí participou, do qual eu tenho uma admiração profunda pelo Flávio e o René Vaquinho, que é o vice-presidente. Admiro demais o trabalho que eles fazem. E aí eu fico me perguntando o seguinte: como é que nós vamos colocar isso de pé, um projeto 40 anos nunca andou, sem o setor produtivo estar lá dentro? Esse era o questionamento. Então, a primeira coisa que nós fizemos, o antigo MIDIC, né, que é o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, ele sempre trabalhou na horizontal. Então, você tinha uma área que cuidava de comércio, tinha uma área que cuidava de serviço e tinha uma área que cuidava de indústria. Eu olhava aquilo e falava assim: mas como é que eu vejo a cadeia? Eu não enxergo a cadeia se eu olhar segmentado. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi verticalizar a estrutura do antigo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, sem a parte de comércio exterior que está em outra secretaria, de forma que a gente trabalha no vertical. Primeira coisa é essa. Então, quando eu falar cadeia de saúde, eu olho do começo ao fim. Eu olho farmácia, eu olho fabricação de medicamento, eu vou olhar hospitais, eu vou olhar a cadeia inteira. Porque com a cadeia inteira eu consigo enxergar aonde estão os maiores gargalos. Primeiro problema. Segundo, também, que você tinha pilares que não apareciam dentro do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Então, assim, não, como tem um Ministério de Educação estava fora. Eu falei: não, educação tem que estar dentro, porque tem a visão econômica da educação. O Ministério tem todo o trabalho dele, as competências dele, mas economicamente, para olhar como desenvolvimento, educação é um negócio, até porque existe a educação privada.
O turismo também não, porque tem o Ministério de calma lá, você tem toda a rede privada trabalhando com turismo. Isso faz com que a secretaria, que era o antigo ministério do qual eu estou hoje, tenha que olhar. Então, nós olhamos e falamos o seguinte: ó, não vai dar certo desse jeito, nós verticalizamos, jogamos todos os pilares que se acham possíveis e imaginários da economia brasileira para dentro do projeto, como construção, que nunca ninguém falou, facilities, pouca gente fala disso, que emprega mais de 8 milhões de pessoas no Brasil hoje, quando você congrega ali, auxiliar de limpeza, mecânico de ar-condicionado. Esse público ele não é visto. Então, nós jogamos isso tudo para dentro e fizemos uma verticalização. Esse foi o primeiro ponto. Na estruturação que a gente contou até com o apoio do MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, nós temos uma mandala que tem lá 12 itens que afetam o custo do Brasil, que é 1,5 trilhões, quando você faz uma medição em relação a um país mediano da OCDE. Tá? Isso aí é o que a gente joga fora. E joga fora por quê? Por vários motivos. Crédito, segurança jurídica, reformas estruturantes, tamanho do Estado, simplificação, burocratização, infra, que é um grande negócio. Então, ele tem um conjunto de ações que são necessárias fazerem. E aí, nós falamos que sem o setor produtivo não vai dar certo. Então, eu criei mais ou menos umas 100 associações que participam com a gente hoje, de diversos segmentos, que diz para mim o seguinte: o que nós vamos fazer para reduzir o custo do Brasil? Só que de uma forma diferente. E aí eu lembrei de novo do professor aí, com a abertura dele. Vocês não vão chegar para mim e vão me dizer o seguinte: reduz o EPI. Não. Vocês vão me dizer o que vai fazer, por que tem que fazer, como vai fazer, tá? Porque senão não é jogo de parceria. Porque aqui você chega no governo e fala assim: reduz meu EPI. E aí a ignorância, não é uma ignorância com crítica destrutiva, não, é a ignorância do sistema mesmo. Tem pessoas que não conhecem nada de governo. Então, às vezes, as pessoas viram para mim assim: vai lá e corta um imposto de importação. Meu filho, tem a CAMEX. A CAMEX é um órgão, tá, que tem 10 votos. O Ministério da Economia só tem 5 e a minha secretaria tem 1. Então, não é uma coisa que alguém caneta e faz. E as pessoas acham que dá para fazer isso. Aí você fala o seguinte: puxa, eu vou cortar um imposto. Não, eu tenho lei de responsabilidade fiscal. Os senhores que são feras financeiros aí, né, não é muito a minha praia, mas eu fico me perguntando o seguinte: eu, pelo menos, antes do governo, não sabia disso. Para mim, reduzir um imposto, eu tenho que compensar outro. Porque a lei orçamentária aprovada, você não mexe nela mais. Só com autorização do Congresso. E se eu mexer via o presidente, eu tenho que submeter de novo. Então, não adianta eu falar assim: elimina o imposto. Não some isso. Fora a lei de responsabilidade fiscal. Que a gente nunca pode estourar o teto desse país. O único compromisso do time que está lá junto com o Paulo Guedes e junto com o Carlos da Costa é: a única coisa que não somos flexíveis a qualquer tipo de discussão, menos estourar o teto fiscal. O dia que acontecer isso, no dia seguinte, eu estou fora mesmo. Porque isso é um absurdo. Tanto para investimento externo, tanto para a segurança do mercado de capitais. Isso é um absurdo. Então, no projeto Custo Brasil, o que a gente fez? Então, beleza, já achamos um conjunto de ações, trouxemos o setor produtivo, aonde eles contribuíram com mais ou menos 300 contribuições. Pegamos mais umas 400 dentro do governo mesmo, que tinha vários projetos espalhados, é grande demais. Então, nós tínhamos gente fazendo tudo, colocamos tudo no lugar e selecionamos o que a gente ia fazer. Desde que a gente começou a aprovar uma série de projetos numa lentidão muito grande do antigo Congresso. Não preciso dizer, não discuto política, mas basta vocês lerem, você sabe que nós tivemos grandes dificuldades de avançar na velocidade que nós queríamos. Para 2 anos de governo, já era para ter sido feita a reforma administrativa, já era para ter sido feita a reforma tributária. Então, nós tivemos aí uma perda com 2 conjugações. Uma, a própria pandemia, que tirou totalmente o foco de todo mundo, isso é mundial, e também uma certa barreira, uma certa resistência na aprovação das projetos estruturantes. Então, nós dividimos estrategicamente em 3 momentos. Hoje, primeiro que nós temos que falar é uma cultura que o Brasil tem uma dificuldade muito grande de entender, que se chama o que é redução do custo do Brasil. Nós falamos sempre potencial de redução do custo do Brasil, porque você tem medidas que ela possam impactar amanhã, uma NR que eu mude de trabalho, um regulatório que eu derrube, isso é na veia, é no dia seguinte. Mas tem projetos estruturantes que são longos de 10 anos, 7 anos, que você vai colher o máximo dele. A lei do saneamento, ela, para ter o máximo de eficiência dela, de custo Brasil, ela vai demorar uns 7, 8 anos, ou 10, entre 8 e 10 anos. A lei do gás são 6, 7 anos, que reduz, inclusive, 30%, 40% do preço do gás lá na ponta ao longo dos anos. Mas se você também não começar a fazer agora, você não vai fazer nunca. Então, a gente sempre fala em potencial.
Nessa primeira rodada, nós conseguimos atingir 260 bilhões de potencial do custo do Brasil. Então, a estratégia foi o seguinte: não adianta, pelo sistema democrático que nós vivemos, tentar trabalhar pela divergência. Vamos tentar trabalhar pela convergência. Então, nós escolhemos 22 projetos. Depois da vídeo que eu vou mandar para o Damião aí duas apresentações para ele divulgar para vocês, elas são públicas. Aí nós partimos para fazer o seguinte: não, vamos negociar o que é convergente. E aí escolhemos 22 projetos que são considerados convergentes, fechamos com a Câmara na nova gestão, fechamos com o Senado na nova gestão, fechamos com o governo, fechamos com a CPEC, que é o caso da Costa, fechamos com o ministro Paulo Guedes e fechamos na Casa Civil. Então, esses 22 são os projetos que, para esse ano de 2021, representam mais ou menos 500 bi potencial a mais, o que nos deixaria numa condição de chegar ao final do ano com 800 bi de um trabalho de um ano e meio. Com o que nós estamos projetando pelas outras dois pilares que eu vou explicar, teríamos condição de chegar em março ou abril com um TRI executado, que vai ser anualizado ao longo do tempo. Como eu disse aos senhores, dependendo de cada projeto, a sua maturidade, se é imediata ou não é, entendeu? Acontece que você depara agora com uma situação. Eu estava bastante otimista até 2 semanas atrás. Não digo que eu não estou otimista ainda, eu sou otimista por natureza. Porém, uma nova composição com alguns acontecimentos políticos que tivemos, o Senado estava indo, o Congresso estava indo num ritmo muito bom. Eu espero que esses efeitos políticos, já que nós entramos em campanha eleitoral muito mais cedo do que imaginávamos, esperávamos que isso fosse acontecer lá para fevereiro ou março do ano que vem, mas parece que já começou, né? Então, o que acontece? A única preocupação que eu tenho é o compromisso, e que tem sido muito bem feito. Nós temos hoje um Congresso reformista e temos um Senado reformista. Eu tenho encontrado pessoas de altíssima qualidade, aí de Minas mesmo, o Fabinho, a própria Grace, deputada, o próprio Rodrigo Pacheco e outros, me perdoe que eu vou deixar um monte de nome de fora, mas tem muita gente querendo fazer reformas estruturantes nesse país. Eu só espero que esse momento político não atrapalhe o ritmo que estava indo. Porque desde que essa nova composição do Congresso e Senado assumiu, nós chegamos a votar 4 projetos importantes para o Brasil em menos de quase 2 semanas. Conseguimos aprovar a lei do gás, conseguimos passar a lei do saneamento, está para ser aprovado agora a BR do Mar, que é um dos maiores projetos logísticos do Brasil, está para ser aprovado o marco de ferrovia e está para ser aprovado 2, que é o marco das startups e o marco do empreendedorismo, que ajuda demais o Brasil. E aí também precisa se entender que o projeto do Custo Brasil não é um projeto da indústria, ele é um projeto de comércio e serviço, é outra cultura que pintou no Brasil numa velocidade de achar que isso é só da indústria. Não, a indústria, porque o Brasil tem uma característica, os senhores financeiros sabem muito mais do que eu, mas para mim foi uma surpresa. Tem 2 características que me chamam a atenção no Brasil hoje. Primeiro, que nós temos 80% dos impostos estão na indústria, mas 80% da mão de obra que gera emprego nesse país está no serviço e comércio. Esse desequilíbrio é que passa pela reforma tributária nesse primeiro momento. A segunda observação, que talvez foi o maior susto meu, porque antes de vir, eu comentei com vocês que eu era presidente do Arroad com 7 empresas, e uma delas é localizada é uma consultoria localizada na Holanda. E eu falava com o pessoal lá, e um dos temas que eles conhecem muito é a questão de trabalho, o fator trabalho no mundo. E eu sempre trabalhei com 18, 19 milhões de informais no Brasil. O Brasil tem 38 milhões de informais. Isso é um assassinato social. Isso é um dos maiores crimes que a gente pode cometer, independente se você é de direita, se você é de esquerda. Isso é criminal. Dentro desses 38, você tem mais de 10 milhões abaixo da linha da pobreza. É desumano não olhar para eles. É desumano. Talvez eu não durma muito à noite hoje, porque eu estou sofrendo com isso. Então, nós temos que entrar com o Custo Brasil, por isso o marco da startup, por isso o marco do empreendedorismo. Nós temos que gerar empregos formais nesse país. Nós temos um projeto vindo aí, que eu prefiro esperar um pouco para anunciar, porque eu gostaria que o ministro Paulo Guedes colocasse, que é um projeto do emprego, tá? De ter algumas flexibilidades sem comprar a briga do trabalhista, da reforma trabalhista, que não passaria agora por várias questões, uma segunda reforma. Porém, existem alternativas dos quais em breve nós vamos mostrar, porque nós temos que ter uma política de empregabilidade para esses 38 milhões que estão na informalidade. E que pior, os 33 milhões que estão com carteira assinada, tá? 70% está de 0 a 5 salário mínimo. Como que você quer crescer um país? Como que você quer sair de onde nós estamos? Então, o Custo Brasil ele é um arcabouço que vai mexer em vários lugares e em todos os setores. O que nós optamos foi criar 22 projetos, que estava em consenso,
que poderiam ser votados. Eu vou passar isso para os senhores logo depois. Eu publico, que não tem nada de confidencial. Depois nós criamos um outro grupo que está mexendo com aquilo que é interno nosso. O governo hoje tem mais de 500 mil regulatórios, gente. Tem regulatório de 1940. Nós somos um Estado completamente velho. Nós somos um Estado que precisamos diminuir de tamanho. Primeiro que é fundamental diminuir de tamanho. Além de diminuir de tamanho, nós temos que fazer uma revolução tecnológica no Estado, no governo. Porque nós não somos um Estado digital. Nós somos um Estado de manual. Quando eu fui receber meu computador, eu tinha que assinar 3 vezes. Um que eu recebi, um que eu vou cuidar, outro que eu vou entregar. Hoje, se você olhar, você tem mais de 20 mil cargos do setor público que não existem mais. O número é altíssimo, não sei se é 20 mil, depois eu confiro e passo para vocês. Mas é um número absurdo, que gasta mais de 8 bi por ano de funções que não existem. Assessorista, telemarketing, não sei, telex, e está lá. Então, assim, é necessário diminuir o tamanho do Estado. É necessário passar as reformas estruturantes. Acontece que eu descobri outra coisa, que o Brasil ele tem uma característica que eu antes de vir para o setor público, eu não enxergava. É que nós somos, talvez, um dos único país em desenvolvimento, até pelos 110 que eu conheço, que mistura economia com política. Então, você elegeu um prefeito aqui, no dia seguinte você vai contra ele, porque ele não pode fazer nada que dê certo economicamente, senão é reeleito. E assim é o governador e assim é o presidente. Se vocês verem o debate de uma eleição como o dos Estados Unidos entre o Biden e o Trump, que hora se discutia economia? Se discutia mercado internacional, China, Estados Unidos, assistência médica, Amazônia, mas discussão política? Não. E eleger um presidente, no dia seguinte, esquece o outro. O cara é apagado na memória. Você vai conversar daqui 4 anos. Nós não. Nós todo dia é eleição. Então o cara fala, não vou votar, eu não vou lá, vou boicotar, porque se fizer isso, o cara vai dar certo, ele é reeleito. E com isso o Brasil vive 40 anos esse sistema. Nós estamos vivendo há mais de 40 anos. É o sistema de não deixar a economia, de tratar a economia olhando para o povo, independente se você é de direita ou de esquerda. Não importa se você é de direita ou de esquerda. É desumano ter esses 38 milhões. É desumano o que nós estamos passando e com a pandemia que tende a agravar ainda mais. Então, eu diria ao senhor o seguinte, a segunda estratégia foi essa, nós estamos trabalhando com revisão de mais de 300 mil atos normativos, regulatórios, para enxugar, para tirar o governo do cangote do empresário. Tá? Essa é a nossa filosofia, simplificar a transformação. Isso é um outro grupo que nós estamos trabalhando internamente, que está muito voltado dentro do Ministério da Economia ou que envolva mais 1 ou 2 ministérios. E a terceira linha de frente é criar projetos com a visão de desenvolvimento regional do país. E aí eu diria aos senhores que outra coisa que, por mais que eu tenha experiência de ter tido um negócio do Acre ao Rio Grande do Sul, eu brinco de Apoque ao Chuí, nós não conhecemos o Brasil. E pior que quem está em Brasília não conhece o Brasil. Não digo todos, gente, toda regra tem exceção, mas a maioria não conhece. E aí, agora que eu estou fazendo coalizões nos estados todos para ajudar a votar os projetos, explicando cada estado o que é o custo do Brasil, e tenho sido super bem recebido por governadores, por deputados federais, por senadores, independente de partido, mas principalmente pelos empresariados locais, que eles entendem, estão nos apoiando para que seja feita as votações da reforma estruturantes. Só que você olha assim, você fala o seguinte, mas como é que eu vou desenvolver o Acre? Aí você olha o Acre, que é um exemplo rápido para vocês entenderem, vou dar só 2. Você olha o Acre e fala o seguinte, 86% da floresta do Acre é intacta, porque durante 20 anos de governo que esteve lá, de um mesmo partido, dizia o seguinte, não, vamos conservar a Amazônia e vamos vender crédito de carbono. Só que o crédito de carbono nunca vem. Então, você tem um Estado com 86% dele parado e só 14% sendo desenvolvido, que até agora também não se achou qual a política, porque também não deixa de desmatar e é cunho fundamental que se desenvolvesse agronegócio e pecuária lá. Outra coisa que você pode ter, uma ZPE, porque você tem a linha do Pacífico. A ZPE, agora que o governador está lá, um cara muito interessante, está colocando para andar. Porque nós podíamos fazer exportação via o Pacífico. É mais fácil, porque nós não temos estrada para fazer nada do Acre para cá. Não tem infra para isso. Então, você faz de lá para o Pacífico, que aí sim você tem. Isso se chama política regional, e a gente quer fazer política de Faria Lima. O governo trabalha muito com política de Faria Lima. Então, você senta ali em Brasília e fala, não conheço o Acre, eu não desenvolvo o Acre. O Acre nós vamos ter que conversar. Isso aqui é pior, porque a floresta do Acre não tem água, baixa biodiversidade e floresta baixa. Até isso é problema. Se falar em biodiversidade, conservação total, é meio louco. Não se compara com como que a gente chama de Amazônia com os outros estados. Então, precisa desenvolver o estado. Recentemente, eu estive no Ceará
e fui conhecer, porque eu sempre visitava, eu procurando cliente, né? Eu tinha presidente de empresa, quando eu negócio de vender cliente, fazer relações. Eu não colhei o Estado com um olhar de desenvolvimento. Pouca gente sabe que o Ceará é um dos maiores exportadores de lagosta. Eu nunca soube disso na minha vida, gente. Nunca ouvi falar sobre isso. Aí você vai lá e fala assim, por que a gente não dobra a produção de lagosta? Porque não existe um programa de renovação de marinha mercante para eles lá em cima. Para o baixo empreendedor, para o médio empreendedor, não existe um no Brasil. O Brasil é uma política de crédito para quem tem dinheiro. Quem é pobre não tem crédito. Então, crédito é uma conversa que nós temos que ter. O Pronamp está aí. Aí o pessoal fala, mas não chegou para todo mundo, mas melhoramos. Olha o lado positivo, olha o copo cheio, para de olhar o copo vazio. Nós precisamos criar crédito nesse país. Nós não podemos estar concentrados. Hoje, se você pegar um crédito consignado qualquer um, está na taxa de 2, 2,8, 3, 1,8, para uma Selic de 2,75. Como que eu vou dar isso? Como que eu faço desenvolver o mercado? Como é que eu vou inserir os 38 milhões se eu não apostar no empreendedorismo, na pequena, média e grande empresa? Nunca. Se vocês recordarem, os 650 bi que nós colocamos para trás, com os R$600 que foi para a economia, o auxílio emergencial, foi que fez o Brasil, que era de expectativa de menos 9 de PIB, foi a 4 ponto alguma coisa, um dos melhores, se vocês olharem a escala do mundo, porque com R$600 a gente consegue movimentar a economia brasileira. Tirou o auxílio emergencial, o que aconteceu? O que estava em V desceu, estamos com processo inflacionário, empresas diminuindo produção por vários motivos, entendeu? Aí você sobe a pressão orçamentária, põe pressão no dólar, entendeu? E está nesse ciclo da gente não sair. Agora, é um momento de pandemia, ok, mas se não fizer as reformas estruturantes, não vai dar certo. Se nós não atacarmos as políticas públicas regionais de desenvolvimento, não vai andar. Não vai andar. Olha o sacrifício que Minas Gerais está passando para fazer a recuperação fiscal dele, gente. Assim você vê outros estados. Tem estados que estão com 95% da folha comprometida com o funcionalismo público. Aí o cara fala o seguinte, não, nós queremos destruir o Estado. Que Estado? Se você ganha 1.000, você gasta 1.200, você quebra. Essa racionalidade que nós estamos com uma visão muito de colocar a visão do setor produtivo dentro do governo, que são coisas básicas. Não posso gastar mais do que eu recebo. Eu tenho que diminuir meu custo para poder investir. Eu não posso andar toda hora na linha do limite. Então, são esses processos que nós estamos olhando. O próprio Salim Matar, aí, meu grande amigo Salim Matar, que de Minas vocês conhecem bem, que esteve lá, ele viu essa máquina. A máquina é uma resiliência. A gente tem que brigar de manhã, de tarde, de noite. Sabe? E outra coisa, eu brincava muito que eu achava que minha mulher era a mulher mais ciumenta do mundo, até eu entrar no governo. Tá? Não tem nada mais ciumento que o governo. O cara briga até por banheiro. Sala, banheiro. Olha, é louco. E existe isso. Nós precisamos transformar o governo numa máquina ágil. Saia do cangote do empresário. Infelizmente, eu não vou discutir politicamente, aí é uma visão muito simples. Talvez, se nós tivéssemos... Nós não podíamos ter feito uma reforma tributária para reduzir impostos. Nós estamos fazendo uma reforma tributária para simplificar impostos. Enquanto a gente não avançar na reforma administrativa, e principalmente nas privatizações, não tem como derrubar impostos nesse país, e ele está pesado. A carga nossa hoje é pesada. E extremamente pesada. Ok? Isso todos nós sabemos. Não podemos ter isso. Só que você tem que, às vezes, jogar a música, ou dançar a música, né, de uma forma diferente. Se você, às vezes, é muito agressivo. Se a gente fosse tão agressivo quanto a gente gostaria de ser numa reforma administrativa, talvez eles não estivessem nem avaliando. A tributária é a mesma coisa. Então, assim, a visão da tributária é simplificar, equilibrar, e nós temos uma política de desonerar a folha. Isso é uma bandeira do ministro Paulo Guedes, uma bandeira do Carlos da Costa, de desoneração da folha total. Essa é a nossa proposta dentro da República. Acontece que quando a gente tem que aprender isso dentro do espírito democrático, quando você coloca um projeto dentro do Congresso ou dentro do Senado, você sabe como ele entra, você não sabe como ele sai. E é de direito, é o processo democrático nosso. Você vem com a emenda, você muda, você não concorda, e é democrático. Mas temos que fazer, nem que a gente volte na frente e faça outra. Se nós não tivéssemos feito a Previdência, era o caos. Agora você vai me perguntar, daqui 10 anos nós vamos ter que voltar na Previdência? Vamos. Talvez 10, 15 anos vamos ter que fazer outra. Mas andamos. O problema é que todo mundo não quer nem andar. Aí não quer andar, você fica louco e fala, gente, vamos andar. Por que a gente conseguiu os 262 bi? Andando. Temos aí uma oportunidade agora de 500 bi na mão do Congresso e do Senado, que nos leva ao final do ano a 800 bi de potencial de redução. Se passar as revisões que nós estamos falando, chegaríamos em março com um TRI durante o quê? 1 ano e 8 meses.
Dá para fazer. Precisa de vontade política, precisa do setor produtivo também tirar desculpa a expressão, o bumbum da cadeira e participar. E aí eu faço uma crítica rápida para abrir para perguntas, que é o seguinte: ninguém discute nesse país, pessoal, senhores e senhoras, a importância que a Lava Jato teve, apesar que tem muita gente destruindo a mesma. Mas ninguém tem dúvida disso. Quem é do bem, quem é honesto, quem construiu sua carreira dentro dos princípios éticos, tem certeza que ninguém vai ser contra. Porém, a consequência do tal compliance que foi instalado em diversas empresas, as de capital aberto, multinacionais, que diz o seguinte: não, eu não posso estar no setor produtivo. O setor produtivo tem que estar dentro do governo. O governo é pago para fazer aquilo que o cidadão precisa. E a representatividade do cidadão é o setor produtivo dele, seja comércio, serviço e indústria. Nós precisamos dos senhores dentro do governo, de uma forma participativa direta. Não tem essa de que não, compliance, eu não posso falar com ele. Ninguém está falando aqui. Negociação não tem nada a ver com negociata. Lobby não tem nada com lobby nefasto. Tanto que nós estamos tentando aprovar uma lei de lobby para regularizar essa profissão e acabar com isso. É de direito em qualquer lugar do mundo. O que não é de direito é roubo, é bola, é propina. Isso em lugar nenhum do mundo é também. Agora, sem o setor produtivo estar junto conosco para fazer a pressão, inclusive, de mudanças estruturais, nós não vamos andar. Mas eu sou muito otimista porque eu estou vendo o setor produtivo do Brasil. Cada estado que eu vou, eu vejo a mobilização. Nós criamos a colisão Minas, tem a colisão Rio, tem a colisão Rio Grande do Sul, Goiás, Acre, Tocantins. A gente está trabalhando para os projetos serem aprovados, tanto que foram na velocidade. Se não houvesse a crise maior da pandemia agora e também o processo político, talvez a gente conseguisse votar 19 dos 22 até agosto, pela velocidade que o Congresso estava indo. Agora, essa velocidade volta quando o setor produtivo participa. Não adianta sentar na cadeira e ficar reclamando. Não adianta só olhar para o umbigo também, não. Atualmente, a gente apanha uma coisa muito interessante para deixar aberto para vocês. As pessoas falam: vocês não são liberal? Eu sou executivo. Eu não sei se eu sou liberal, conservador. Eu não sei nem o que eu sou, gente. Eu sou executivo. Eu gosto de fazer as coisas, dar resultado e ter resultado. Essa é a minha carreira. Então, eu fico me perguntando o seguinte: vamos abrir a economia. Se você abre a economia, as pessoas batem. Não, o meu segmento não. O meu não. Se você não abre, os caras falam: conservador, está protecionista. Então, sabe por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver o Brasil como um todo. Não. E nós precisamos ter uma visão do Brasil como um todo. Nós não temos 27 estados, nós temos 27 países, cada um com a sua característica. Como que nós tiramos a miséria do Nordeste? Temos que investir em turismo no Nordeste. Isso tem que ser política pública. Se a gente não fizer um projeto estruturante para os próximos 10 anos de turismo, é inaceitável dizer a vocês que a Argentina recebe 7,2 milhões de visitantes e a gente recebe 6,2. A Malásia recebe 15 milhões. O México recebe 25 milhões. Como que o Brasil, com toda a característica nossa, que só não tem neve, tá, não consegue receber 10 e 15 milhões? Tem condição de duplicar a participação do PIB do turismo hoje em 10 anos com um projeto estruturante. É isso que a gente devia estar focado. E não perder tempo. Não, vamos começar a eleição agora, porque, agora esquerda e direita, vamos lá, vamos apostar na terceira via. Começa essa conversa louca e a gente perde foco, como é nas empresas nossas. Você quer quebrar uma empresa, você perde foco. Quando você começa a ficar alucinado, perder foco, você quebra a sua empresa. Ou qualquer coisa que você for mexer. Então, o meu pedido tem sido sempre o seguinte: vamos participar ativamente. Eu estou aberto a vocês para sugestões e propostas abertas. Porque a gente não vai ganhar todas. Não vai ganhar mesmo, porque é muito grande, tem vários interesses. E, às vezes, não é interesses escusos, não. É pensamentos diferentes. Mas temos que avançar. Só com a discussão, só com a participação, só com a garra e o comprometimento é que nós vamos mudar. É possível? É, porque nós fizemos 262 e tem mais 500 para fazer. Dá para fazer políticas mais inteligentes, dá para usar o dinheiro do governo mais inteligente. Quem disse que a gente não pode? Nós somos um país que estamos lá no 63 em educação, mas somos um dos que mais gasta. Então, nós temos problema de qualidade. Saúde, por que tem que ser só do Estado? Tem que começar a conversar isso, gente. Eu não estou aqui fazendo nem entrando na área do Ministério da Educação nem da Saúde, eu estou falando economicamente. Temos que participar. Por que tem que ser tudo do Estado? Por que a gente não tem uma conversa franca de analisar a cadeia? Quando você vai discutir a cadeia, às vezes eu pergunto para a pessoa assim: eu não sou competitivo, meu segmento. Eu pergunto para ele assim: aonde você não é competitivo? Você já comparou? Não, a China está me matando. Aonde? O cara não consegue me responder. Se você não conhece o seu business para dizer para mim o seguinte: não, lá, por exemplo, tem uma cadeia, tem um problema trabalhista. O custo nosso é 1,8 a 2,4, dependendo do benefício que você dá. Beleza, isso é um problema mesmo. Por isso nós estamos defendendo a desoneração de folha. O que mais? O cara para.
Por que eu consigo trazer um PVC de fora mais barato que o do Brasil? Eu queria entender. Isso é o jogo que a gente precisa estudar para ir cirúrgico. Senão você fica dando tiro aleatórios, entendeu? Que não vai chegar em lugar nenhum. Nós precisamos trabalhar juntos. O setor produtivo precisa trabalhar junto. Ninguém conhece mais o setor produtivo que os senhores. Ninguém. Seria arrogância de qualquer governo achar que ele entende mais do setor produtivo. Então, a mensagem que eu dou para os senhores é: a dúvida que quando eu cheguei, se eu conseguiria fazer como eu me propus em 1 ano e meio, é possível. Os dados estão aí, os projetos estão aí. É possível avançar mais? É. Mas com a participação do setor produtivo, junto aos seus congressistas, junto ao seu poder de influência, é que nós vamos mudar esse país. Sentado, reclamando, nós não vamos a lugar nenhum, não, gente. E eu estava assim nos meus últimos 26 anos. Eu só queria mexer com aquilo que afetasse o meu bônus, o meu salário, e eu queria bater meta, bater meta, bater meta. O Brasil, se estivesse dentro da meta, ótimo. Se estivesse também, estava cagando, desculpa a expressão. Só que não. Agora eu estou num processo até torturante de autocrítica da minha carreira. Eu acho que nós temos que participar desse país muito ativamente. Obrigado aí, gente. Desculpa, passei um pouquinho o tempo, mas eu fico mais também se precisar. Obrigado, doutor Jorge. Muito importante a sua fala, principalmente pelo tom otimista. Isso é muito importante a gente entender esse seu posicionamento, principalmente de quem está dentro do governo, e colocar para a gente que realmente tem solução, é só questão de estruturar o que a gente tem que fazer, né? Eu vou abrir com uma pergunta, mas eu queria dizer que quem está nos assistindo que pode fazer as perguntas pelo chat, né, que a gente vai lendo aqui, ou pelo WhatsApp aqui, a gente também faz as perguntas. Eu queria colocar como uma pergunta que eu considero uma das principais, muito importantes com relação ao custo Brasil. Eu também estou em linha com o senhor com relação aos 18 milhões de pessoas que não têm emprego, o emprego informal é um ponto, inclusive, social muito importante. 38. 38. E nós temos que gerar emprego no Brasil. E aí, com a pandemia, a gente já sabia disso, mas nós descobrimos mais rapidamente o quão dependente nós somos da indústria estrangeira, né? Principalmente no caso da saúde, nós e o mundo ficamos muito dependentes da China, por exemplo, com relação ao respirador, da Índia com relação a remédio, tudo. E eu li que o Japão lançou um fundo de investimento de 2 trilhões para incentivo de empresas que queriam sair da China e de outros países e retornarem ao Japão para fortalecer o parque industrial e para que fique menos dependente e também gerar emprego dentro do Brasil sem o tom protecionista, né? Eu queria saber, porque quando o empresário ele tem 100 milhões para investir, ele vai olhar o país mais competitivo, principalmente em vários pontos, e esse é um. Se ele consegue fabricar o produto dele aqui sem colocar a cara para fora, se ele tem tecnologia dentro do país. Dentro do custo Brasil, para que as empresas possam voltar ou possam implementar a estratégia delas ou até criar indústrias delas dentro do custo Brasil e dentro desses 22 projetos, qual é o cenário que o senhor faz com relação a isso? O empresário que está querendo sair da China ou de outros países e vir para o Brasil, ele vai ter, nos próximos 2, 3 anos, estou tirando um pouco a pandemia, colocando um pouco a pandemia de lado, ele vai ter nos próximos 2, 3 anos ou os primeiros 2 anos do próximo mandato, ele pode ter um ambiente de negócio que ele possa vir para cá? Olha, um dos principais itens da Mandala, e é uma briga feroz, chama-se segurança jurídica. Eu vou dividir essa pergunta em 2 respostas. Os projetos estruturantes que nós estamos fazendo, que é a lei de saneamento, lei do gás, marco da ferrovia, marco elétrico com a privatização da Petrobras, da Eletrobras, que reduz 35% do custo de energia em 5 anos, e são contratos muito bem definidos, tá? Isso vai ser o chamativo para frente para você fazer qualquer proposta dessa. Porque hoje, vir para o Brasil, ninguém tem segurança jurídica. A regra muda todo dia. Vocês são financeiros, sabem disso. Principalmente que mexe com o mercado de capital. Você, sim. Você fala assim, um presidente mexeu na Petrobras e derruba a bolsa. Assim, porque as regras nossas. E uma coisa muito importante, tá, que eu descobri recentemente, que eu fiquei chocado. O Brasil tem um PIB na casa de 7 trilhões. De contencioso trabalhista, civil e tributário no Brasil, nós temos 4,9 trilhões. 4,9 trilhões, senhores e senhoras. 70% do nosso PIB ele roda num contencioso trabalhista. A segurança jurídica nesse país é zero. Por isso que nós estávamos fundamentado em fazer as reformas, tiraram o governo do cangote do empresário, entendeu? E na estratégia põe as reformas estruturantes,
vamos garantir para o contrato um investimento externo, vamos estabilizar a taxa de juros, que infelizmente nós tivemos que mexer, não era o que a gente queria pela pandemia, tá? Para poder dar essa segurança jurídica. Agora, sem parar de inventar a roda no Brasil, não dá. Nós precisamos ter uma maior participação, inclusive, de todo o complexo legislativo, legislativo, executivo e judiciário, porque uma das coisas que nós temos é sem segurança jurídica. Eu vou te dar um exemplo, que tem uma grande empresa que me procurou, ela investiu 1,2 bilhões para fazer um produto, questões éticas, não vou citar o nome, para fazer um produto que ele é a escória nos Estados Unidos e a escória na Europa. Ele é o quarto produto desse contexto lá fora. Então, os caras podem vender para a gente a preço que for. Sabe aquele negócio que é lixo para eles? Só que aqui seria o produto nosso. Nós abrimos a importação antes desse governo. Abriu. O cara fez 1,2 bilhão. Pô, mas entendeu o que eu estou falando? Nós temos um problema hoje de segurança jurídica, que para atrair investimento para o Brasil é difícil. Nós temos que desonerar a folha, nós temos que simplificar os impostos, porque é complexo. Hoje, uma pessoa no Brasil normal, olha para o imposto de renda da classe média. Se você fizer seu imposto de renda, como pessoa sozinha, você vai gastar, em média, 4 a 8 horas e mais revisão, que você sempre fica com dúvida. E olha que o sistema nosso é o mais fácil do mundo. O sistema nosso de imposto de renda é o mais fácil do mundo. Ninguém vai nos Estados Unidos fazer um imposto de renda, vai no Japão fazer um imposto de renda para vocês verem, quem conhece. É terrível. Só que é tudo burocratizado, porque a regra muda todo dia. Então, o trabalho nosso, que a gente estava muito convicto, era passar os 28 projetos, passar a simplificação da reforma tributária, conseguir criar nesses marcos regulatórios projetos de longo prazo que não tenha mudança em segurança jurídica, que o cara possa investir sabendo que ele vai fazer aquilo. Hoje, é uma conversa de louco, entende? Porque muda todo dia tem um regulatório, todo dia alguém entra e cria uma coisa nova. Mas não é o que eu combinei. Não é o que eu combinei, mas agora passou a ser assim. Isso aqui não dá, porque os movimentos são políticos. Nós temos que separar a economia. Eu brinco muito que a gente fez a independência do Banco Central. A gente devia fazer a independência da economia. Foi a economia apartada, ela é independente, ela é um presidente. Talvez andasse. Muito obrigado. Eu tenho várias perguntas aqui e vou consolidar em duas, que são que o pessoal está fazendo muita pergunta desse assunto pelo chat e também pelo WhatsApp aqui comigo, que é a questão seguinte: das reformas que estão aí, tem duas em voga, que são as reformas administrativas e a reforma tributária, né? E tem se colocado, né, pela mídia, até pelos empresários e tudo, que realmente são duas reformas de peso que podem destravar o Brasil. E aí, se a gente for olhar para o passado, a gente tem desde o governo do PT, que já mandou uma reforma tributária, quando o Lula tinha uma aprovação muito grande, aí a gente vem andando no Brasil e tem agora essa questão tributária e administrativa. A minha pergunta e também conversaram com vários empresários e também com outros financistas de várias propostas tributárias que já foram enviadas para o Congresso e que foi engavetado, não foi passado. Pela sua experiência, agora eu estou conversando com o Jorge, que estava na área privada e foi para o governo, efetivamente, dessa vez, da administrativa e a tributária, existe clima, realmente, para a gente conversar e aprofundar sobre esses temas e aprovar, pelo menos, uma simplificação, ou a gente pode chegar no final de 2022 sem nada, do mesmo jeito que foi no passado, porque muita gente desacredita efetivamente que essas duas reformas vão andar para frente. Como é que o senhor está sentindo o clima aí no governo? Olha, Daniel, eu vou dizer para vocês, até eu peco muito pela sinceridade, né? Porque como eu não sou político, eu não tenho motivo nenhum para não ser sincero, vocês podem ter certeza. Até 2 semanas atrás, eu falei com você que eu tinha certeza que o marco regulatório, as 3 mais polêmicas e as 3 que gera um impacto muito grande, já que passou o saneamento, o marco está na boca, a BR do Mar está na boca, entendeu? Então, eu acho que nós vamos ter uma sequência, porque tudo que é privatização gera uma polêmica muito grande no país. Eu sempre tive na minha cabeça que dos 22 projetos, a tributária, a administrativa e o marco elétrico conjugado com a privatização da Eletrobras seria o maior desafio para 2021, porque em 2022 a gente precisava fazer a privatização do Porto de Santos. É fundamental esse governo encerrar, que é um dos maiores entraves que nós temos do custo do Brasil, está no Porto de Santos, não se iluda com isso. Mas não ia caber 2 privatizações desse porte para votar nesse ano, aí nós optamos, quer dizer, o Diogo Macó, que é um cara fantástico, que está tocando no lugar do Salim, fora da curva, o próprio ministro Paulo Guedes, Carlos da Costa, houve um consenso que deveríamos entrar, então, com aquilo que perde 35% do custo de energia, que é um dos custos que mais desequilibra também o custo do Brasil em termos de competitividade da empresa, é o custo da nossa energia. Pois bem,
Eu estava muito convicto. Hoje eu continuo otimista? Continuo, mas preocupado, porque você antecipou o processo eleitoral. Eu espero que o compromisso que a gente tenha feito, e não é aí nem mais o Rodrigo Pacheco e o Lira, agora é os deputados como um todos, os congressistas e senadores como um todos. Havia um compromisso que estávamos voltados a ser reformistas e passar elas todas, os 22 esse ano. Tanto que havia até uma data, se não me engano, que seria lido. Tem 2 relatórios tributários correndo dentro do Congresso, né? São 2 deputados que estão com 2 propostas. Havia, se não me engano, até uma data dos próximos 2, 3 meses que ela fosse entregue para começar a discussão para votação. Com o agravamento da pandemia, me assustou, porque agora nós estamos, todo mundo, e tem, né, a característica está sendo essa, até porque muito da pandemia tem um lado de eleitoral, algumas coisas, ninguém está dizendo que não morreu gente, que a gente não tem que estar preocupado, que houve erros e acertos. Ninguém está dizendo isso. Um governo também eu aprendi, é como uma empresa. A gente não acerta todos. Eu vou acertar algumas e vou errar outras, como sempre na minha vida executiva foi assim também. Eu não acertei tudo que eu fiz. Porém, eu tenho medo hoje, respondendo objetivamente, 2 assuntos que eu quero ver os próximos 2 meses. A questão eleitoral que foi aberta recentemente, aonde vai isso? E a segunda coisa é o quanto que nós vamos desgastar politicamente dentro da pandemia, que isso pode prejudicar muito também. Entendeu? Sabemos que tem problemas e sabemos que tem soluções. Agora, essa pandemia ela é esquisita, gente, porque eu não vejo cenário igual muitas pessoas veem que só a vacinação vai resolver. A vacinação, para mim, ela vai resolver, como está se demonstrando em outros países, todo o sufoco que você tem de lockdown, do sistema hospitalar está todo lotado. Isso nós estamos prevendo que vamos acreditar. Mas eu tenho muito medo de novas cepas. A França está assustada agora com o tal que chamou lá de clave 20, clave 20C. Eles estão ainda vendo o que é isso, porque ela não é registrada no PCR, o PCR não consegue achar. Então, tem agora aquela discussão, será que as vacinas funcionam? É lógico que é tudo especulação. Mas essa mutação do vírus, com essa facilidade que esse vírus tem, ele me deixa um pouco assustado. O tanto de tempo que isso vai durar. Eu não arriscaria dizer, como todo mundo diz, vacina, todo mundo está resolvido. Eu quero ver os Estados Unidos acabando que vai... E o Brasil é um dos que mais vacina, tá? Apesar de politicamente falar que não, mas ainda é um dos que mais vacina, proporcionalmente. Eu quero ver muito os Estados Unidos, como é que vem nessa onda, como é que vem a Inglaterra, se a cepa vai mudar. Então, o meu medo hoje são 2. É esse, o político, da gente antecipar muito essa eleição que deveria estar se discutindo em março do ano que vem, que o processo é outubro de 2022. E o segundo meu é o quanto essa pandemia vai resistir para o mundo, porque o dinheiro está indo embora para todo mundo. Entendeu? Então, não é só a gente que está quebrando assim, entre aspas. Ninguém no mundo. O mundo vai sofrer bastante, inclusive nós. Então, são esses 2 pontos que eu diria que poderia ser o risco da gente. Se a pandemia a gente conseguir baixar a casa de 3 mil, voltar à normalidade, menos gente morrendo, vacinando, comprando vacina de tudo quanto é jeito, e isso realmente der uma curva de baixa, sobrou a segunda questão, que é política. Mas eu ainda, repito aos senhores, conversando com deputados e senadores nessas colisões, eu sinto muita vontade deles de ser um Congresso reformista. Eu continuo acreditando nisso. E sou otimista por natureza. Perfeito. Vamos acompanhar. Eu também tenho a sensação que é um Congresso reformista, que é muito positivo. Eu tenho o João Eduardo e o Carlos Roberto, eles fazem perguntas que são muito parecidas e que também tem muito a ver com o Custo Brasil e que foi amplamente divulgado na mídia, que foi a saída da Ford do Brasil em detrimento do Custo Brasil, né? Então, foi colocado na mídia que a Ford saiu e que aí foi para a mídia, né? O presidente da República falou que não iria mais dar incentivo, mas nós também do mercado sabemos que teve um erro de estratégia da Ford, porque ela também apostou em um único carro, que era o EcoSport, também não fez o papel dela de competitividade perante as outras montadoras. Mas tem essa pergunta, que é a questão do Custo Brasil. E agora a minha preocupação é a Mercedes parando agora por causa da pandemia, a Volkswagen parando agora da pandemia. E a gente sabe que o Custo Brasil, um dos pontos do Custo Brasil, aí uma preocupação minha com relação à reforma tributária, que como ela não vai diminuir o imposto, ela vai simplificar, a gente sabe que principalmente na indústria, o principal custo injusto que vem da indústria são os impostos em cascata, né? Chega lá na ponta, o consumidor paga um imposto em cascata muito grande. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, as multinacionais e também as outras empresas, elas estão
pela essa questão da pandemia e pela essa questão política, elas estão prestando mais atenção ao custo Brasil e pensando em sair do Brasil por causa disso? E se os incentivos fiscais que são dados a essas empresas têm que ser dados pelo custo Brasil, e se isso permite a elas serem competitivas? Ou seja, a minha pergunta é, realmente o custo Brasil foi o motivo da saída da Ford e pode também ser saída de outros multinacionais em detrimento disso? Eu vou separar a minha resposta em 3 pontos. É um equívoco que nós temos custo Brasil que atrapalha a competitividade, ninguém tem dúvida, por isso que nós estamos fazendo o projeto. Gente. Agora, esqueceu-se que a Ford fechou em Londres, 2 anos atrás, fechou Bélgica, fechou Austrália. O mercado mundial de automobilismo está passando por uma grande transformação. Eles vão competir entre eles. Vai ser uma competição entre países. Por quê? Porque o mundo mudou o comportamento de consumo de veículo também. Não é só por causa da pandemia. Hoje, a pandemia, nós estamos no nível de 2014 de produção de carro no Brasil. Tá? Se você olhar o nível de produção, está no nível de 2014. Ok? Porém, você tem mudanças comportamentais incríveis no mundo. Você pergunta um jovem hoje se ele quer ter um carro quando ele passa no vestibular. Quando eu passei aí, eu queria ganhar meu carro. Pergunta quantos jovens hoje estão andando de carro. Hoje, em São Paulo, sempre todo mundo teve 2 carros por questão do rodízio. Hoje, eu conheço muita gente que opta a ter um carro e andar de Uber. O Uber, ele ocupou um espaço muito grande. Eu, por exemplo, só ando de Uber. Em Brasília, eu não tenho carro, só ando de Uber. Por quê? Primeiro que eu gosto de tomar uma noite, gosto de sair com as pessoas, gosto de beber. Não pode. Qualquer estacionamento em São Paulo é R$25. Só para parar num restaurante. Risco de assalto. Você tem que andar com o carro blindado, eu vou de Uber. Prefiro. Se roubar lá, rouba meu celular, não vai roubar o Uber, eu não tenho culpa. Mas não tem, é muito pouco em relação a isso. É filosófico. Porém, nós temos que entender que, primeiro, a indústria automobilística passa por um processo de competição entre elas, que faz com que nós tenhamos que atentar para o custo Brasil, porque se ela não for competitiva, ela vai produzir em outro lugar. A verdade é essa. O custo Brasil precisa ser feito. Com relação a incentivos, e aí não vou negar, tem opiniões divididas no governo, mas a minha opinião, que eu sei, a do Carlos da Costa e do ministro Paulo Guedes, é sempre olhar uma abertura comercial atrelada ao custo Brasil. Eu já escutei ele falar isso diversas vezes. Porém, também, tudo na vida existe o lado bom e o lado ruim, mas também tem muita empresa que, através, como o próprio professor fez a abertura dele, que através do custo Brasil se esconde de investir na sua modernidade. Então, eu falo, não abre porque eu não sou competitivo. E mais um outro ponto de vista que nós precisamos ter, que é um processo reflexivo. Aí eu não vou falar como Jorge, secretário do governo. Eu queria dar essa opinião minha de Jorge, engenheiro, que sou. Tá? É muito difícil, se você ver o desenho mundial, até por ter estado em 110 países, repito isso toda hora, porque você não vai falar que eu estou chutando, tá? Um país que seja bom em tudo. Nem os Estados Unidos é e nem a China é. Bom em tudo, não. Também temos que ver um pouquinho essa política industrial brasileira. Todo mundo quer ser bom em tudo aqui dentro. Tudo não vai dar. Até porque o comércio mundial hoje, o comércio transoceânico hoje, ele não te permite isso. O cara te fecha uma barreira, você abre outra. Olha na BRF, a gente. Tinha pouco. De vez em quando a Rússia fecha. Fechou pouco, a gente não vende. Esse jogo de comercial, de interesses comerciais entre países, não te permite que você só ganhe. Então, tem um outro trabalho que nós precisamos de fazer, é definir aonde nós somos competitivos e aonde não somos. Aí eu volto àquilo que eu falava com vocês. Nós temos que entender a cadeia. A cadeia automobilística ela é preocupada, sim. Ela tem um problema de imposto em cascata. Agora, na reforma administrativa, ela não diminui o imposto total, mas ela equilibra. Por que a chiadeira de alguns segmentos? Porque eles não pagavam menos, vão ter que pagar mais. Esse equilíbrio é que compõe a proposta. Você diminui de alguém e aumenta de alguém. O que não dá é diminuir de todo mundo. E por isso que tem essa briga que toda hora chega lá e para, porque aí se move os interesses democráticos de defesa, não anda. Entendeu? Mas o cunho da reforma tributária é realmente um equilíbrio. Você aumenta um imposto aqui, tira outro ali, desonera a folha. Agora, muita empresa sair do Brasil por causa do custo do Brasil, eu acho mais fácil, vai usar muito o termo disso agora. Isso vai aparecer, até politicamente aparece. Porém, eu digo para você que o maior problema que as empresas saem do Brasil é a segurança jurídica.
é maior do que o custo Brasil, que está dentro do custo Brasil, né? É uma das coisas do custo Brasil. Segurança jurídica é que apavora o investidor, porque a regra muda todo dia. É isso que a gente está tentando resolver. E só mais uma coisinha rápida, eu fico precisar mais tempo com vocês, mas é muito importante. Cuidado. Esses fechamentos de algumas fábricas são planos já existentes lá atrás, porque ninguém fecha uma fábrica da noite para o dia. Vocês não conhecem, gente. Vocês são empresários. Você não toma decisão de fechar uma fábrica. Eu fechei algumas dentro da BRF, somente vendi algumas, inclusive da Argentina. Você não toma decisão dessa em 3 meses. Esquece. Isso é um projeto que você põe em 1, 2 anos, se você já estava começando. Bom, segundo, que tem algumas paradas aí agora, galgadas em 3 eixos. Alguns sindicatos têm forçado as montadoras a parar, coincidentemente com as últimas decisões ocorridas, mas está acontecendo, coisa que não estava acontecendo antes, está acontecendo agora. Não estou dizendo que é só cunho político, talvez esteja preocupado mesmo com os funcionários, com a pandemia, com a contaminação, mas é uma coincidência muito grande. Tem também questão de falta de material. Hoje nós não temos semicondutores, que muitas montadoras estão com problema que vem da China. Os semicondutores. Falta semicondutores. E também uma pressão de produto, porque como o mundo inteiro está se adaptando à pandemia, muita gente diminuiu a produção, gente. Se você usar resina no mundo hoje, tem falta. Tem muita coisa em falta no mundo hoje, porque todo mundo tirou o pé do acelerador. Qual a visibilidade que o cara tem de produção para vender daqui a 3 meses? Está todo mundo ali, controlando. Você não tem uma expectativa de venda. Quando você faz um planejamento de venda, se você já for executivo como eu, você tem um visionário de 3, 6, 1 ano. Hoje está muito obscuro, então está faltando muita coisa no mundo. Então, tem montadoras parando por causa de falta de material, principalmente semicondutores. Tem umas sendo pressionadas por sindicatos de pandemia, vocês vão ficar parados. E tem algumas anunciando estruturações que têm a ver com o Custo Brasil por uma decisão lá atrás. Entendeu? Agora, eu continuo afirmando, temos que fazer o Custo Brasil antes que outras empresas saiam. Mas digo, dentro do Custo Brasil, não é a tributária que é a mais pesada. A mais pesada para eles hoje, para a questão de investimento multinacional, é a questão da segurança jurídica. Nós temos que resolver isso. A regra tem que valer. Você não pode ter uma regra que muda todo ano, gente. É impossível. Perfeito. As perguntas são muitas, então a gente tem um horário para terminar, mas eu vou estender, se o senhor permitir, só 10 minutinhos. Quanto tempo vocês quiserem. O problema é seu. Eu estou por conta de vocês, 9, 10 horas da noite. Eu fico aqui o tempo que vocês quiserem, juro. Eu estou em São Paulo, já acabei. Agora eu estou aqui, estou sentado aqui em casa, que eu tive que vir, que minha mulher operou, mas estou voltando segunda para Brasília. Eu estou por conta de vocês. Para vocês esticar, eu estou. Na hora que você falar, pronto, para mim tá bom. Tá, joia. Muito obrigado. Muitas perguntas chegaram aqui para o WhatsApp aqui para mim, que é a seguinte. Os empresários, eles acham positivamente a questão da Selic baixa, é um ponto que a gente nunca teve no Brasil historicamente, então é muito positivo. Tem também a questão da inflação, mas tem também uma questão que, como nós não temos um parque tecnológico e empresas desenvolvidas no Brasil, ou seja, a gente quer ser bom em tudo e não consegue, tem que trazer de fora muita coisa, exemplo do semicondutor, a gente tem um parâmetro no mercado que é o dólar, né? Então, como que está estruturada essa questão do custo Brasil para um dólar acima de R$5? Isso interfere muito no custo Brasil? Pelo menos pelas pessoas que eu tenho conversado, a percepção de um dólar a esse ponto impacta muito o custo das empresas. Como que é entendido isso dentro desses 22 projetos e como que o senhor entende essa tríade de Selic baixa, inflação baixa e dólar acima de R$5, também historicamente o maior que nós já tivemos? Como que isso pode impactar a questão do custo Brasil? Olha, eu não posso falar de uma visão, como eu disse para você, a visão financeira, economista, né, de economista eu não tenho. Eu vou te falar dentro do custo Brasil o que eu enxergo sobre isso. A taxa de juros era fundamental para tirar a especulação, senão o dinheiro não vinha para a produção. Óbvio, todo mundo sabia disso. Você tinha uma taxa de juros, você fazia 11%, uma inflação de 3%. Para que eu vou colocar dinheiro na produção? Entendeu? Se eu faço 9 líquido todo ano, sei lá, 7, 8 líquido todo ano, melhor deixar dinheiro em banco. Para que eu vou mexer? Então, era necessário isso aqui. A segunda coisa que era necessária era manter o controle da inflação, não controle, porque nós não somos intervencionistas, mas uma inflação baixa na pressão. O que aconteceu é que a pandemia desequilibrou tudo. Nas contas, quando eu fiz o projeto, nós achávamos, sem a pandemia, nós estaríamos com dólar na casa dos 4,5, 4,6. Eu estou falando a minha visão de engenheiro que montei o projeto Custo Brasil.
Quando eu estava montando, eu estava trabalhando com 4.6, 4.6, 4.7. Mas a pandemia tirou muito desse controle, entendeu? Quando eu vejo os economistas do governo, que são muito mais capacitados que eu, o pessoal do Tesouro, o próprio ministro Paulo Guedes, o próprio Carlos da Costa, eles têm a visão que, passado esse ciclo da pandemia, a tendência de queda do dólar com as reformas estruturantes é imediata. Isso é que eu escuto dentro do governo, mas não sou especialista, confesso a vocês, minha formação não é essa. Dentro do Estudo Brasil, ele afeta. Agora, o que nós precisamos é fazer as reformas estruturantes. É isso que eu falo com vocês. Porque nós estamos com a crise. A crise de pandemia é mundial, gente. Olha o estado que está a França, olha o estado que está a Inglaterra, olha o estado que está... Tem muita gente aí, não estou fazendo comparação, mas tem gente que está sofrendo ainda mais. Só que, sem as reformas estruturantes, também não acontece outra ponta. A gente precisa avançar até para dar confiança. O mercado de capitais, vocês entendem mais do que eu, ele é sensitivo a notícias. O mercado que move o Brasil, inclusive para a subida, descida de dólar, mais investimento, ele está todo movimentado em notícias. Só que nós estamos vivendo uma guerra, né, midiática, inclusive, vocês conhecem bem, que a gente não consegue gerar uma notícia boa no país. Então, força dólar, força inflação. Você faz o seguinte, puta, vai estar em lockdown mais 6 meses. O pessoal de comércio de roupa, eles estão fazendo estoque de que jeito? Eles não sabem que hora que eles vão voltar a trabalhar. Aí você vai na cadeia toda, entendeu? Então, eu deixo de comprar a encomenda que eu faço da roupa eu deixo de comprar o tecido, eu deixo de comprar o fio. Então, nós estamos vivendo um terrorismo também que não ajuda. E isso também não tem uma percepção que você aumenta a inflação, você diminui sua capacidade de emissão de dólar. Nós precisamos gerar umas notícias melhores para o país para que isso aconteça junto das reformas. Não estou dizendo que a reforma, sem elas, vai melhorar, mas o ambiente de notícia nosso, ele é incrível. Mas olha que coisa interessante, com esse desastre de notícia, uma bolsa 115. Como é que alguém explica isso? Inflação subindo, dólar 6, uma bolsa 115. 2015, no início do governo com o Paulo Guedes, a bolsa, se não me engano, é 55 quando ele chegou. Estava 45 ou 55 quando o ministro Paulo Guedes assume. Então, assim, é o que eu estou te falando, nós precisamos também, sabemos desses riscos todos que nós estamos falando. Agora, uma das coisas que a gente precisa nesse país é gerar notícias boas. Está desgastado. Se você vê os programas chamados alternativos do Brasil, todos estão bombando de audiência. Big Brother, TV Fama, aqueles programas que é alívio, porque ninguém está aguentando mais. Por isso que está tendo muita pandemia. Você segurar um jovem dentro de casa porque ninguém está aguentando mais, só notícia ruim, notícia ruim. Isso é perverso, para dentro e para fora. Não estou dizendo que é uma desculpa, não. Estou dizendo que é mais um componente que afeta todo esse cenário econômico. Não tem uma notícia boa. Nós aprovamos saneamento, alguém sabe? Aprovamos a lei do gás, alguém viu? Que notícia que você viu disso? De dizer, puta, nós podemos baixar o custo do botijão de gás 30%, 40% daqui a um tempo. Pô, se passar um marco elétrico, 35% da energia. Que dessa notícia? Não, a notícia nossa é só trágica. Você pega a televisão, espreme ela e põe um balde embaixo, você já coleta sangue e faz um frango molho pardo. Sinto, gente. Perfeito. E a última pergunta que foi feita no chat aqui é com relação à tributação na área de serviço, né? A gente sabe que também é uma discussão muito grande se é na ponta, se é na cadeia, essa questão da tributação de serviço. A gente tem a tributação das indústrias, igual o senhor falou, mas tem também a tributação de serviço. O senhor acha que isso também vai ser contemplado de uma forma equilibrada na reforma tributária? E como que isso está composto no planejamento do Custo Brasil? Porque realmente a área de serviço ela também traz muitas pessoas para o mercado formal quando a economia está aquecida. O nosso projeto tem uma menina fantástica no governo, chamada Vanessa Canuto, que eu vou pedir para ela, para passar o telefone, o contato dela para você, que eu gostaria que ela fizesse uma específica de tributária com vocês. A menina é um show, um talento, essa menina. É uma assessora do ministro Paulo Guedes, que sabe tudo de tributária. O que ela me disse, e eu estou aprendendo, tá, é que na reforma tributária, o serviço, quem tem serviço com mão de obra intensiva, se você aumentar o imposto, mas desonerar a folha, você equilibra isso. Tá? Quem não tem mão de obra intensiva realmente vai pagar um pouco mais para poder diminuir tudo da indústria. Tá? Isso é que eu entendi. Mas quando você olha a mão de obra de serviço, que é a que mais emprega, é mão de obra de capital intensivo. Construtora, limpeza, manutenção e outros serviços.
Esse pessoal ele tem uma desoneração maior, porque a desoneração com aumento de imposto tem uma compensação muito próxima. Tá? Então, esse que era o objetivo do governo maior que eles me ensinaram. Tá? Foi o que me falaram. Por isso que tem essa briga no Congresso. Alguém vai pagar mais, mas o objetivo do Congresso é tirar um pouco do peso da indústria, e até surgiu aquele negócio do imposto digital, que era para tirar mais os outros até. Entendeu? Assim, diminuir, se a gente pudesse. Mas aí ele ligou com o CPMF, não sei o quê. Se você perguntasse o governo, nós gostaríamos de abaixar esse imposto, criar um temporário sobre movimentação. Isso é minha opinião, de novo, não é economista, não é o Ministério. Eu, Jorge Lima, adoraria baixar um pouco de serviço, abaixar o da indústria para ser mais competitivo, desonera a folha toda, cria um imposto temporário, mas aí todo mundo vai falar, mas imposto temporário depois vira eterno, não anda. Também entendo isso. Mas seria o mais prático. Na minha opinião, que estou vendo dentro do Custo Brasil, olhando pelo Custo Brasil, você teria uma reação maior das empresas de respirarem. Tá? Agora, o outro ponto também que é muito importante é, quando eu olho a capacidade de produção nossa hoje do Brasil, nós temos que, fundamentalmente, ter um desenho futuro para não ser um país de commodities. Porque ser país de commodities, nós nunca vamos ser primeiro do mundo, ou entre os 10 do mundo. Isso você sabe mais do que eu, aí, como financeiros que são aí, sabe? É humanamente possível você estar entre os 10 países super desenvolvidos, baseado simplesmente. Então, voltando ao Parque Tecnológico, nós temos que mexer na educação desse país. Nós temos que criar mecanismo de melhorar a educação, que forma o Parque Tecnológico. O marco da startup vai dar isso, para incentivar as empresas, o marco do empreendedorismo vai dar isso, mas se nós não formarmos capital humano nesse país, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não tem como você desenvolver tecnologicamente, desenvolver uma indústria com o nível de formação de mão de obra que nós temos hoje, gente. Os cursos técnicos acabaram, um monte de universidade que forma o cara, coitado, ele nem sabe o que ele vai fazer com aquele diploma dele, que não serve para nada. Entendeu? Nós temos que voltar um olhar crítico para a educação urgentemente nesse país e para a capital e formação de capital humano. Sem isso também eu fico muito pessimista, mas eu estou acreditando que tem um monte de coisa que eu estou vendo aí que em breve vocês vão conhecer, que visa despender mais tempo na formação de capital humano no Brasil. Inclusive o projeto que o ministro Paulo Guedes em breve vai anunciar aí. Perfeito. Eu queria agradecer, doutor Jorge, e abrir a palavra para o doutor Wellington, se ele gostaria de fazer alguma pergunta, e também para as considerações finais pelo tempo nosso. Doutor Wellington, palavra com o senhor. Isso. Bem, eu gostaria de ressaltar, e retomando uma colocação inicial minha, e que o doutor Jorge Lima pontuou ao longo de toda a sua apresentação, gostaria de fazer um rápido comentário, se me permite, Júlio, e demais colegas que estão nos assistindo. Imaginem, os senhores e senhoras, uma empresa multinacional ou transnacional, por exemplo, por acaso, fabricante de automóveis, que vem para o Brasil, instala sua planta extremamente ineficiente, uma planta ineficiente, porque com diversidade enorme de produtos, com capacidade ociosa, uma empresa ineficiente, onde o custo de produção, eu estou me referindo às montadoras norte-americanas, onde o custo de produção representa 90% da receita, enquanto que uma montadora japonesa, o custo de produção é no máximo 80% da receita, porque são mais eficientes. Você vem com uma montadora americana para o território brasileiro, com toda a sua ineficiência, praticando preços exorbitantes com seus automóveis, vendendo automóveis caros no Brasil, lucrando muito no Brasil, e não dando a menor satisfação para a sociedade brasileira com relação aos seus números, porque se escondem atrás de uma forma jurídica delimitada, porque elas sabem que, se fossem sociedades anônimas, teriam que publicar seus números, seus balanços. Essas empresas montadoras se escondem atrás de forma jurídica delimitadas e nós não sabemos quanto elas vendem e quanto elas lucram. E aí resolvem ir embora, como foi dito aqui, por erros estratégicos, a culpa, sem contar os benefícios tributários que recebem, não só tributários, recebendo das prefeituras terrenos grátis, etc., etc., e por sua incompetência sai por aí dizendo que a culpa é do Custo Brasil. É um absurdo total.
Claro que o custo Brasil existe, o doutor Jorge Luiz falou muito bem ao longo da sua apresentação, mas eu gostaria de, ao encerrar aqui essa oportunidade, Júlio, deixar muito claro que muitas empresas são incompetentes, certo? São ineficientes, não dão satisfação, escondem seus números, tiram favores tributários e vêm colocar a culpa no custo Brasil. Nós precisamos pensar isso melhor. Eu gostaria também de complementar um raciocínio do Dr. Jorge Lima, quando ele fala da segurança jurídica. Claro, concordo totalmente. Para que haja desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, precisa ter segurança jurídica, como ele disse muito bem. E eu vejo a segurança jurídica, no mínimo, com duas vertentes, com duas partes. Uma é a segurança jurídica tributária, que ele disse muito bem. E a outra é a segurança jurídica política, porque a estabilidade do país também depende da estabilidade política. E como nós tivemos oportunidade de ver nos últimos dias, o ex-ministro Pedro Malan teve sua tese confirmada. No Brasil, nem o passado é previsível corretamente, porque até o que aconteceu no passado pode ser revertido no futuro. Quem é que vai investir numa situação dessa? Então, eu queria dizer que, primeiro, aprendi muito com a sua exposição, doutor Jorge Lima, muitíssimo grato pela oportunidade. Tenho certeza que o público também ganhou muito conhecimento com a sua exposição. E agradecer a você, Júlio, por mais essa oportunidade da FIPECAF, cuja diretoria eu represento, ter esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wellington. A participação do senhor sempre enriquece e é sempre um prazer estar junto com o senhor aqui. Doutor Jorge, por favor, pelo horário, a gente tem um critério de sempre cumprir os horários, porque, né, todo mundo coloca na agenda e a gente segue. Claro, e claro. Gosta de participar. Gostaria das suas considerações finais, por favor, a palavra está com o senhor. Primeiro, Júlio, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao professor, obrigado a vocês todos que tiveram a paciência de me escutar. Eu queria encerrar dizendo aos senhores que, aos 60 anos, eu descobri um país apaixonante e que é possível fazer. Eu demorei. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, em 1970, na Copa do Mundo, que tinha aquela musiquinha "Pra frente, Brasil, salve a seleção", que falava que o Brasil ia ser um país futuro. Hoje eu tenho convicção que dá para fazer um país do amanhã, o Brasil do amanhã. Eu acho que se nós unirmos força, determinação, entender que nós somos o governo, nós somos o setor produtivo, nós temos o direito de participar para criar essa estabilidade jurídica que a gente precisa, até mesmo para criar a estabilidade política que é preciso. Hoje, eu me culpo muito por meus 26 anos como presidente de multinacionais, de grandes empresas, de não ter feito mais quando eu tinha até muito mais poder do que eu tenho hoje. Hoje eu sou governo, entendeu? Eu acho que cada um do setor, seja ele, qualquer pessoa do setor produtivo, ele tem uma enorme força nesse país. E é conosco que nós vamos mudar o país. Eu demorei anos acreditando que o país pudesse ser mudado por somente aqueles que nós elegemos. Não é. E eles precisam de nós para fazer o que eles têm que ser feito. Então, a minha mensagem é de otimismo. Por mais que esteja essa crise toda, né, eu acho que eu fico uma mensagem para vocês. Acreditem, vão arregaçar a manga, vão para a luta. Independente, separa a economia da visão política. Se você é de direita, se você é de esquerda, o mundo está chato, você não pode falar nada. Você é cancelado por uma frase dentro de uma televisão. Eu fico impressionado. Você solta um blog, fala uma coisa, todo mundo te cancela. O mundo já está chato, por natureza. Agora, se nós não acreditarmos que esse país tem tudo para crescer, 27 estados, cada um com um tipo de característica, somos um país que não falta minério de ferro, ouro, estânio, o que você quiser, nióbio, um país com agricultura que tem o único país do mundo que tem 2 safras. O único país do mundo que tem 2 safras. Não é possível que a gente vai continuar nessa ignorância política ou essa ignorância de não querer separar a economia de todo esse processo que a gente está vivendo e transformar esse país numa potência. Não dá para acreditar que a gente não consegue isso. Aos 60 anos, eu falo com vocês, eu nunca tive tão otimista de saber que nós podemos fazer isso. Então, eu queria agradecer muito, pedir a ajuda de vocês. O Júlio tem meu telefone. Meu telefone é 24 horas, vocês podem me ligar a hora que vocês quiserem.
Se você quiser me dar sugestão, eu aceito. Se tem alguma sugestão que vocês querem que eu leve para dentro do governo, eu levo. Eu não tenho o menor problema. Eu só queria que estivéssemos juntos numa caminhada, que é a única conclusão desses 8 meses de governo que eu cheguei. Nós é que vamos mudar esse país. Não dá mais, vai ter que ser a gente. Com toda a força nossa e determinação do setor produtivo. E ajudando os deputados, senadores, que eles também precisam de ajuda. Não tenho dúvida que eles precisam. Então, assim, fica o meu muito obrigado, foi um prazerão, e meu telefone está disponível para vocês, para tirar dúvida. Eu vou deixar 2 apresentações com o Júlio para ele divulgar dentro do grupo, eu faço agora, na hora que terminar, mas realmente, meu muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Assim, foi riquíssima a noite, agradeço muito. Eu fico muito feliz de escutar o seu depoimento de que realmente tem um caminho planejado dentro do governo, e o nosso papel, é o que o senhor falou, é ir junto com o governo, com a área pública, para que eles possam entender o que a gente está fazendo aqui na ponta, a gente possa resolver esses entraves do Brasil de forma conjunta. Então, eu fico muito feliz com o seu depoimento, com a sua perspectiva, com o seu otimismo, né? Faço questão de publicar os 22 projetos no site do IBEF e nas redes sociais, porque eu acho que a sociedade tem que saber dessas evoluções que estão acontecendo, e também coloco à disposição o IBEF Minas para o que o senhor precisar com relação a destravar o entrave no Brasil. Então, agradeço muito o seu tempo, a sua agenda, o doutor Wellington também, a todos que estão aqui, são muitas pessoas que estão aqui assistindo. Tem muitas perguntas, eu vou passar para o senhor, doutor Jorge, todas as perguntas depois. Põe o telefone de quem me perguntou, que eu faço questão de responder. Me dá o telefone e o nome, eu vou ligar e vou responder. Perfeito. Esse é o papel nosso. Muito obrigado. E lembrando que o IBEF Minas tem acompanhado muito de perto a reforma tributária, a gente está planejando um evento de reforma tributária, inclusive com uma das pessoas que nós estamos pensando em chamar, é a própria Vanessa, que o senhor citou, para a gente fazer esse fórum junto conosco. Então, pela importância do tema e pelo que tem, e pelo entrave que a reforma tributária traz para o Brasil, então nós estamos pensando em fazer. Então, foi muito importante essa fala do senhor. Ô, Júlio, desculpa, só interromper um pouquinho. Me liga segunda-feira que eu faço a ponte, eu faço a cabeça dela. Estou brincando. Eu peço ajuda a ela, porque é uma pessoa que vai ser muito bom vocês falarem com ela de reforma tributária. É a que mais conhece do governo, na minha opinião. Eu te ajudo. Que bom, fico feliz. E lembrando a todos que no próximo dia 13/4, a gente vai ter um evento também muito especial com Fábio Schettino, que ele é o presidente da Hidrovias do Brasil. Ele vai contar para a gente a experiência dele de restauração de dívida, e também como que ele colocou a empresa dele na B3, que eu acho que também é um ponto que os empresários têm que pensar, que é ir para o mercado de capitais, que tem muita oportunidade lá dentro também. Nós somos extremamente incipientes com o mercado de capitais hoje no Brasil, principalmente comparado aos Estados Unidos. Então, acho que tem essa fala dele também vai ser muito importante, esse case de sucesso dele. Então, eu queria agradecer a todos. Doutor Wellington, muito obrigado. Doutor Jorge, foi um prazer enorme. Espero repetir mais vezes. Com certeza, esse ano vamos repetir. Da minha parte, eu acho que a gente vai ter um outro cenário daqui para frente, vai ser importante essa fala sua desses novos cenários. Obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado aí pela presença. Um abraço. Boa noite. Obrigado. Um abraço.